E entrego a palavra, neste quarto painel em sequência, ao PROCON do Maranhão, aqui representado pelo Dr. Ildelis Silva Duarte Júnior. A palavra é de Vossa Excelência. Primeiramente, um bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro. Agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, juntamente com os colegas de outros PROCONs de todo o Brasil, defendendo esse direito básico, que é o direito do consumidor. Antes de adentrar ao mérito e ao foco principal dessa audiência pública, é importante relembrar aquilo que acredito eu que todos saibam. O direito do consumidor ele não surgiu do acaso. O direito do consumidor ele surgiu em razão de inúmeros movimentos sociais que lutaram durante décadas para que ele fosse estabelecido na Constituição Federal de 88. Antes mesmo daquela frase proferida pelo presidente Kennedy, no dia 15 de março de 62, existiam inúmeros movimentos sociais como o movimento das listas brancas. Todos esses movimentos lutavam em prol do consumidor. Essa frase do presidente Kennedy, ela deve ser citada nesse momento porque, pelo visto, estão tentando aqui trazer à audiência uma reunião dos PROCONs, a organização dos PROCONs, que hoje caminha, ou melhor, engatinha, como se fosse algo até mesmo criminoso. O presidente Kennedy, nessa oportunidade, ele falou que consumidor somos todos nós. Porém, consumidor é o único polo não eficazmente organizado na economia, afetando e sendo afetado todos os dias. Ora, excelentíssimo senhor ministro, se as empresas hoje se organizam através de sindicatos, através de associações, qual seria o problema dos PROCONs se organizarem e tentarem melhor formar um posicionamento acerca das constantes práticas abusivas que os consumidores estão sujeitos? Fazer referência a uma ação que foi protocolada antes, por uma questão até mesmo cronológica, porque ao contrário do que tentam convencer, primeiro o Estado do Rio de Janeiro, primeiro nesse estado, foi feito o bloqueio da internet, primeiro do que outros estados, não foi feito de uma forma sincronizada. Iniciou no Estado do Rio de Janeiro, logo o consumidor carioca foi lesado primeiro do que o consumidor maranhense, do que o consumidor paulista e assim sucessivamente. Assim que o dano foi gerado no Estado do Maranhão e nos outros estados, assim nós protocolamos as ações civis públicas que, ao contrário do que é falado, não há qualquer semelhança. É óbvio que existem pontos em comum, existem pontos de analogia, mas existem argumentos diferenciados, mesmo porque, excelentíssimo senhor ministro e todos aqui presentes, a realidade do Estado do Maranhão é diferente da realidade do Estado do Rio de Janeiro. E aqui eu faço como analogia, citando a nível de exemplo, a própria realidade do serviço bancário. No Estado do Maranhão, pessoas esperam do lado de fora das agências, embaixo de chuva e de sol, para o atendimento bancário. O atendimento bancário não é humanizado, como, por exemplo, aqui em Brasília. Então, nós não podemos colocar todos no mesmo patamar, haja vista a realidade local ser diferente. Antes de ressaltar um pouco mais sobre o conflito de competência, eu gostaria aqui de mencionar o que hoje acontece, na verdade não acontece desde hoje, acontece há muito tempo. Nós somos incentivados a consumir, nós somos incentivados a consumir desde o nosso nascimento. A questão da internet não é uma questão tão simples quanto parece, quanto apresenta-se nessa oportunidade. O serviço de internet e telefonia é um serviço de extrema importância social, cultural e econômica. E o que está sendo feito aqui nessa oportunidade é brincar com o consumidor, porque o consumidor ele é incentivado a utilizar a internet de forma ilimitada, de forma liberty, de forma infinity, e agora, de forma abrupta, bloqueia um serviço de internet, tratando o consumidor, com perdão da palavra, como se ele fosse um drogado. Porque se ele quiser continuar navegando, ele tem que colocar mais R$10, mais R$15, e quem consegue comprovar que aquele número de dados, aquele quantitativo de dados foi realmente utilizado pelo consumidor? O que fazem com o consumidor há muito tempo é brincar com esse consumidor. E me gera uma grande estranheza, data máxima vênia, perceber a defesa do representante da agência reguladora favorável a essa informação, mesmo porque quando ele se reuniu com os PROCONs Brasil, ele se manifestou informando que não houve informação de forma clara e precisa. E nessa oportunidade aqui, ele disse que se informa, pode fazer. É quase como eu posso avisar que vou lhe causar um dano, informo, posso causar o dano ao consumidor, contrariando aí vários textos, como por exemplo, o próprio artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta de forma clara e precisa, porque hoje, inclusive, os consumidores continuam sendo ludibriados, continuam sendo informados que eles poderão continuar navegando, em vários estados acontece isso, e na verdade, na prática, não é isso que acontece.
Então, afronta, e é uma questão aqui de afronta à oferta, afronta à publicidade, trata-se de uma publicidade enganosa ao consumidor. Contraria também os próprios o artigo 51, inciso 9, que aqui eu faço questão de ler, porque muitos advogados de operadoras, eles têm olhos bem afiados para alguns artigos, mas esquecem de outros artigos que são tão importantes quanto os que foram citados, como, por exemplo, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: são nulas de pleno direito. Inciso 9, deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Inciso 10, permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Inciso 13, autorizem o fornecedor modificar unilateralmente o conteúdo ou a quantidade do contrato após sua celebração. Então, excelentíssimo senhor ministro, me gera muita estranheza a agência reguladora se posicionar contrária a isso, afirmando que basta informar. Na verdade, isso aqui vai muito além de um direito adquirido pelo consumidor através de um contrato de adesão. Contrato esse que foi formado unilateralmente. Caso seja tolerado, caso seja permitido que o consumidor brasileiro ele venha a ter sua internet bloqueada, desrespeitando o contrato unilateral, um contrato de adesão que foi pactuado, que foi elaborado unilateralmente, estamos aqui diante de uma verdadeira insegurança jurídica. Saliento também que as empresas de telefonia, elas existem um ponto em comum, que é o péssimo serviço prestado. E eu não preciso dedicar muito tempo, afinal de contas eu tenho pouco menos aqui do que 3 minutos e 55 segundos para falar da péssima qualidade de serviço prestado pelas operadoras de telefonia. Todas elas prestam péssimo serviço. No estado do Maranhão, por exemplo, a empresa Oi conseguiu a proeza de ficar em primeiro e segundo lugar. Oi Fixo e Oi Móvel. Hoje, as empresas de telefonia prestam péssimo serviço e usam essa justificativa para tentar bloquear a internet como se isso fosse motivo, fosse algo que viesse a justificar uma melhoria na qualidade do serviço. Adentrando a questão da ausência, ou melhor, da afronta à competência específica da agência reguladora, ninguém aqui está ingressando com ação, pelo menos no estado do Maranhão, não foi isso que aconteceu. Se outro estado fez isso, é a prova de que as ações civis públicas não são iguais. No estado do Maranhão, nós não ingressamos com uma ação contra a agência reguladora. Nós não estamos aqui arguindo a inconstitucionalidade, apesar de eu entender que é inconstitucional essa resolução de número 632 de 2014, lá no Maranhão, diferente de outros estados, nós não estamos questionando a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade. Vale ressaltar, inclusive, a hierarquia das normas de Hans Kelsen. Como é que pode uma resolução se sobrepor uma norma federal com status de norma constitucional? Porque é isso que é o direito do consumidor, é isso que é o CDC, que está previsto, inclusive, no artigo 5º, 632 do CDC. Está aí um ponto de diferença da ação do Rio de Janeiro para outras ações que não foi mencionado nessa oportunidade. O conflito de competência, excelência, eu vejo mais como um único objetivo: procrastinar. O objetivo é esse: procrastinar o julgamento. Porque no momento que o Maranhão consegue uma liminar, e essa liminar dura por 2, 3 meses, essa liminar ela serve e abre um precedente para outros estados ingressarem com a ação. Talvez por isso gere medo nas operadoras que haja a possibilidade de se respeitar o acesso à justiça do consumidor. O consumidor tem o direito constitucional de acesso à justiça. Essa unificação do julgamento vai de encontro a esse direito constitucional que todos nós temos. Acesso à justiça não é aprisionar o consumidor num procedimento judicial ou num procedimento administrativo ou num processo judicial. E é isso que acontece nos dias de hoje. O consumidor tem as portas do judiciário abertas e ele fica aprisionado sem conseguir efetivar os direitos. Acesso à justiça é efetivar direitos. E essa oportunidade e essa possibilidade de unificar os processos vai de encontro ao acesso à justiça do consumidor brasileiro. O caos que é mencionado aqui pelas operadoras não foi causado pelo PROCON, não foi causado pelo consumidor, porque quando o PROCON entra com uma ação, quando o Ministério Público de Defesa do Consumidor entra com uma ação, quando uma entidade civil entra com uma ação, ele não entra com uma ação porque ele quer, ele entra com uma ação em razão das demandas que são levadas até esses órgãos por causa desses consumidores que estão sendo lesados, a não ser que ele age de ofício, que o órgão de defesa do consumidor pode agir de ofício. Mas essa ação é um exemplo de que os consumidores foram até o PROCON exercer o seu direito
exigiu o seu direito e por isso nós ingressamos com uma ação. E esse caos não foi gerado, que supostamente está sendo apresentado, esse caos não foi gerado pelo PROCON, não foi gerado pelos consumidores, esse caos está sendo gerado pelas operadoras em comum acordo com a agência reguladora. Afinal de contas, está se ofendendo, está se atingindo o direito básico do consumidor à informação, está se desrespeitando o direito do consumidor, que é o direito básico a ter um serviço de qualidade, e não se pode alterar um contrato unilateralmente. Por fim, agradeço a oportunidade, confio na justiça brasileira, mas espero que cada estado possa ter a possibilidade de decidir os casos, afinal de contas, há peculiaridades intrínsecas a cada estado. Muito obrigado.